Peraí, deixa eu colocar aqui no bolso primeiro. Obrigado. Boa noite a todos. Os irmãos estão esperando já há algum tempo, talvez estejam cansados já de ficar sentados. Eu espero não ser cansativo. Continuamos pensando um pouco sobre os dons espirituais e encerrar essa parte do assunto hoje à noite. Eu queria ler vários trechos que vamos só mencionar de passagem, começando com Marcos capítulo 16 e finalizando uma leitura em 1 Coríntios capítulo 13, que vamos considerar em mais detalhes hoje à noite. Mas começando a leitura com alguns trechos menores, começando em Marcos capítulo 16. Eu trouxe comigo algumas folhas, anotações. Eu trouxe 40 só. Pensando em anos passados, acho que não vai ser suficiente. É só um resumo com algumas tabelas das listas dos dons. Se alguém desejar uma e não conseguir pegar no final da reunião, me passe seu contato depois que eu posso conseguir uma versão digital. Talvez ajude algumas pessoas. Marcos 16, versículo 17, o Senhor Jesus diz aos discípulos: "E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém." Aqui eu queria destacar essa expressão do finalzinho do versículo 20, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Agora em Atos capítulo 5, Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 12, Atos 5 e 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Versículo 15, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Capítulo 19 do mesmo livro. Atos capítulo 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Agora, Romanos capítulo 12, que já lemos hoje. Eu quero destacar hoje por que cremos que alguns dons não existem mais. Vamos ler só a partir do versículo 6 hoje, onde temos a primeira lista de dons, Romanos 12 e 6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada,
se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Esse dom de profecia eu creio que não existe mais hoje. Os demais dons dessa lista todos permanecem. Versículo 7, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. 1 Coríntios capítulo 12. Nesse capítulo temos duas listas de dons. A primeira delas, do versículo 8 ao versículo 10, eu vou sugerir que é inteiramente composta de dons que não existem mais hoje. Então não vamos ler essa lista hoje. Vamos ler versículo 28, 1 Coríntios 12, 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas. Dois dons que não existem mais hoje. Em terceiro lugar, doutores ou ensinadores. Depois milagres, depois dons de curar, mais dois que não existem hoje. Depois socorros e governos. E finalmente outro dom que já passou, variedade de línguas. Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios 4 e 11. E ele mesmo, isto é o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, dois dons que já cessaram, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou ensinadores. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. 1 Timóteo 5 e 23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. No próximo capítulo, capítulo 4, versículo 20, Paulo escreve: Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Hebreus capítulo 2, também lemos ontem. O versículo 3 fala da primeira geração de salvos, que pregou o evangelho depois do Senhor Jesus Cristo. Diz o versículo 4 que Deus testificou com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. E agora vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 13, uma leitura mais extensa. E essas leituras iniciais são textos que aos quais nós vamos apenas nos referir durante a mensagem, mas concentrar mais tempo em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 8. Primeiro Coríntios 13 e 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei ou desisti das coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte,
mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Mas o maior desses é o amor. Deus abençoe a leitura da sua palavra, nos ajude na compreensão dela. Ontem nós pensamos sobre o fato maravilhoso de que Deus deu dons aos seus servos, a todos os salvos sem exceção, e que esses dons foram dados não visando a sua própria edificação individualmente, mas a edificação do corpo de Cristo. É para servir aos outros. Mencionamos de passagem os 3 trechos principais que tratam dos dons: Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. O primeiro enfatizando que Deus deu os dons, o segundo que o Espírito dá os dons, e o terceiro que Cristo deu dons. E nesses 3 trechos há 4 listas de dons. Se você tomar o tempo depois para escrever numa folha de papel, todos os dons mencionados nas 4 listas, eliminar as repetições, porque um dom é mencionado em 4 dessas listas, outro dom é mencionado em 3 delas, 4 dons são mencionados em 2 listas, e mais 14 são mencionados uma vez só. Você chegará a um total de 20 dons diferentes. Eu vou sugerir que desses 20 dons, exatamente a metade, 10, já cessaram. 10 continuam sendo usados até o dia de hoje. É isso que nós cremos, eu falo nós agora no plural, pelo menos eu e a igreja aqui em Cachoeira Alta, os irmãos aqui, cremos que vários dons já cessaram. Eu queria tomar tempo agora no começo da reunião para provar pelas Escrituras por que cremos assim. Por que cremos que alguns dons não existem mais. E a principal base doutrinária para isso é 1 Coríntios capítulo 13. Há algumas coisas secundárias que confirmam isso, que eu pretendo mencionar rapidamente depois, mas começando com uma análise de 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 8. O que o texto afirma é muito claro, e até hoje eu não encontrei ninguém crendo ou falando o contrário do que é interpretado nesse texto literalmente. A não ser pelo detalhe de quando acontecerá a mudança descrita aqui. O capítulo fala de uma mudança, de alguns dons passando, em contraste com algumas coisas permanecendo. São mencionados 3 dons: profecia, línguas e sabedoria, que são ilustrativos de uma lista maior, e esses dons irão passar. E o texto termina falando de 3 coisas, 3 virtudes que permanecem: a fé, a esperança e o amor. A afirmação muito clara do primeiro versículo que lemos é que alguns dons passariam. O versículo afirma quando é que isso aconteceria. O texto afirma quando isso aconteceria. Quando vier o que é perfeito. São apresentadas 2 parábolas que ilustram o ensinamento do apóstolo inspirado pelo Espírito Santo. Primeiro, o desenvolvimento natural de um ser humano. Quando Paulo era menino, criança, havia algumas coisas no comportamento dele próprias daquela idade de criança. Quando ele se tornou um homem adulto, ele desistiu dessas coisas. Aconteceu com Paulo, acontece praticamente com todo mundo. É natural que haja coisas na infância que são necessárias na infância, mas serão abandonadas depois. Ele cita uma segunda parábola, comparando a visão turva e não muito precisa de olhar num espelho. Lembrando que os espelhos daquela época não eram como os nossos hoje em dia. Eram mais parecidos com um pedaço de cobre polido, um reflexo bem
não muito preciso do seu rosto. Ele compara a visão limitada que você tem quando olha num espelho com a visão plena de olhar no rosto de uma pessoa. As duas palavras são da mesma coisa. Paulo está falando que naquela época era uma época de conhecimento limitado, mas chegaria uma época quando haveria um conhecimento pleno e completo, conhecimento perfeito. E quando chegasse essa época do conhecimento perfeito, algumas coisas pertencentes ao tempo da infância, ao tempo da imperfeição cessariam, deixariam de ser usadas. E ele encerra o texto como no versículo 13, com a palavrinha agora. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Eu quero chamar a sua atenção para essa palavra, que é diferente da palavra traduzida agora no versículo 12. O versículo 12 usa duas vezes a palavra agora, no sentido de agora e depois. Diz agora nós vemos em espelho. Então, depois, veremos plenamente. Esses dois usos da palavra agora no versículo 12 falam da época presente quando Paulo escreveu e da época futura quando viria o que é perfeito. Mas a palavra agora do versículo 13, quando você lê os dois versículos, parece que é a mesma palavra. No original é uma palavra diferente e ela indica mais a conclusão de um argumento. É a mesma palavra usada no capítulo 14, se você estiver com a Bíblia aberta, ainda capítulo 14, versículo 6. Paulo diz, e agora, irmãos, se eu for ter com vocês, ele está apresentando um argumento, a conclusão do argumento. Apresenta os fatos, depois diz, agora chegamos à conclusão. Então o versículo 13 não está falando do agora, do presente, mas da conclusão do argumento de Paulo. E ele conclui seu argumento dizendo, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Então esse fato apresentado, de que profecias, línguas e sabedoria passariam, enquanto que fé, esperança e amor permaneceriam. Esse fato, como eu já disse, é praticamente universalmente aceito. Eu não ouvi ninguém discordar dessa interpretação do texto até agora. O problema é entender quando é que aconteceria esta mudança. E a única indicação que temos no texto aqui é aquela frase, quando vier o que é perfeito. Às vezes a gente pensa que Deus poderia ter sido mais claro. A nossa ignorância humana, nós pensamos assim. Poderia haver um lugar só no Novo Testamento onde fosse dado todo o ensino sobre os dons. Podia tudo ser dado de forma estruturada, didática, para que qualquer um entendesse. Mas Deus não quis fazer assim. E como com muitos outros assuntos, Deus preferiu espalhar a verdade pela sua palavra para nos forçar a pesquisá-la. E temos que nos forçar a entender o que está escrito aqui. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. O que quer dizer essa expressão? Aqueles que creem que os dons dados como sinal, os dons de profecia, de línguas, sabedoria, de milagres, curas e muitos outros, aqueles que creem que esses dons ainda permanecem hoje, eles interpretam essa expressão como referindo-se talvez ao Senhor Jesus Cristo. E sem dúvida o Senhor Jesus é perfeito, ninguém vai questionar isto. Mas o texto não diz quando vier aquele que é perfeito, mas quando vier aquilo que é perfeito. Então alguns entendem que poderia ser a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque quando ele vier, ele estabelecerá um reino perfeito. E nesse reino perfeito não serão mais necessários os dons dados como sinal. E até aí não há problema nenhum com a interpretação. Mas há um problema com a conclusão do trecho, que diz que quando o que é em parte for aniquilado, permanecerão ainda fé, esperança e amor. E no reino eterno nós não precisaremos nem de fé e nem de esperança. A fé é a certeza das coisas que se não veem. A esperança é a esperança de alguma coisa que você aguarda. Quando nós estivermos face a face com o Senhor, quando tivermos já recebido aquilo que esperamos,
não haverá mais necessidade de fé nem de esperança. Então essa interpretação também não pode ser inserida no contexto, ela não combina com o que temos aqui em Coríntios capítulo 13. E para resumir o assunto, eu creio que a única solução para o entendimento dessa passagem, nós entendemos que aquilo que é perfeito é a palavra de Deus completamente inspirada. O texto está falando de revelação completa e revelação parcial, de conhecimento completo e conhecimento parcial. E todos nós concordamos que a Bíblia é uma revelação completa e perfeita da palavra, da vontade de Deus. É o único livro que Deus escreveu. O Velho e o Novo Testamento juntos formam um livro completo. Pode parecer uma coleção de 66 livros isolados, mas quanto mais você lê esse livro, mais você percebe que é um livro só, escrito por um autor só, e que tirar qualquer parte desse livro, mesmo aqueles livros de um capítulo só, já tiraria do valor desse livro completo que temos. A Bíblia é a revelação completa da parte de Deus. Revela completamente a sua palavra, a sua vontade. Mas nos dias de Paulo, quando Paulo escreveu aos Coríntios, ela não estava completa ainda. E talvez nós não pensamos muito sobre como isso seria difícil naqueles dias. Hoje, se nós queremos saber sobre dons espirituais, ou sobre o uso do véu, ou sobre o batismo, nós abrimos as Escrituras e estudamos o assunto. Nos dizem que Paulo escreveu aos Coríntios, não havia nenhuma parte do Novo Testamento escrita ainda, reconhecida como palavra inspirada de Deus. Não havia esse recurso a um livro autoritário, vindo da parte de Deus, com a mesma autoridade do Velho Testamento. E a igreja, nos seus primeiros dias, nos seus dias de criança, pensando nessa parábola que Paulo usou aqui, a igreja, nos seus dias de menino, ela sofreu muito com essa limitação. Por isso foram necessários os dons de apóstolo e de profeta. Efésios 2:20 diz que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eles lançaram um alicerce, dando autoridade àquilo que estava sendo ensinado. Você pensa num judeu criado desde a infância com o Velho Testamento, sendo ensinado que o Velho Testamento era inspirado por parte de Deus e crendo nisso, vendo agora uma nova doutrina sendo ensinada, uma nova dispensação sendo estabelecida, uma nova aliança, como que ele saberia que isso vinha da parte de Deus? Então Deus, cumprindo as profecias do Velho Testamento, deu os dons e sinais que confirmavam esse novo ensino, confirmavam que aquilo vinha de Deus mesmo, e com essa confirmação divina, os apóstolos e profetas revelavam a vontade de Deus. Mas no prazo de algumas décadas, Deus completou o Novo Testamento. E quando João terminou de escrever o livro de Apocalipse, a Bíblia estava completa. Não era mais necessário haver as revelações dadas aos profetas. Não era mais possível haver revelações novas. Lembra do texto que lemos em 2 Timóteo, capítulo 3. Se nós realmente cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus, que ela é útil para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente capacitado para toda boa obra. Se cremos na suficiência das Escrituras, então nós não podemos aceitar que existem ainda profetas que irão revelar coisas que não estão reveladas nas Escrituras. Em última análise, o assunto chega nesse ponto. Se eu creio que a Bíblia é completa, eu entendo que foi necessário, enquanto ela estava sendo escrita, haver revelações avulsas e haver sinais que confirmavam essas revelações. Mas isso enquanto ela estava sendo escrita. Uma vez que Deus encerrou a sua escritura, para que haver profetas? Para que haver revelações novas? A não ser que cremos que há lacunas, que há pedaços faltando ainda da revelação, que precisam ser supridos. Mas cremos na inspiração total das Escrituras. E aplicamos isso a 1 Coríntios capítulo 13,
Entendemos que enquanto a Bíblia estava sendo escrita, a igreja estava na sua idade de infância, e então haviam esses dons dados como sinais para confirmar as revelações recebidas. Mas uma vez que a igreja deixou o seu estado de infância, uma vez que veio aquela revelação perfeita e completa da parte de Deus, então esses dons cessaram. Você depois, com mais calma, ler o trecho todo e pensar nesses detalhes, que você irá confirmar a concordância disso, irá concordar que o que é perfeito é a Bíblia completa. Queria sugerir também outras 3 coisas que confirmam essa interpretação. Nenhuma delas por si só resolve o problema, talvez não são argumentos conclusivos, mas combinam com o que eu tenho mencionado até agora. 3 detalhes sobre os quais nós já lemos hoje à noite. O primeiro deles é a questão do tempo, dos verbos, da gramática de alguns textos do Novo Testamento, como, por exemplo, Marcos capítulo 16 e Hebreus capítulo 2. Nesses 2 trechos nós vemos uma referência aos milagres que seguiram a primeira geração de pregadores. E tanto Marcos escreve daqueles sinais e milagres como alguma coisa que havia acontecido no passado. Eu destaquei na leitura os sinais que se seguiam. Ele não escreveu os sinais que seguem, os sinais que seguiam. Como eu disse, isso por si só não resolve o problema, porque ele poderia estar usando uma forma de referir-se apenas àqueles primeiros discípulos, mas não é a forma normal de você descrever uma coisa que ainda continua. Quando nós falamos de alguma coisa que era feita usando verbos no passado, a impressão que transmitimos é que aquilo não é feito mais. Quando eu vim primeiro aqui em Cachoeira Alta, os irmãos se reuniam num salão, numa esquina. Eu não sei o endereço e não importa agora. Se eu perguntasse aos irmãos se o evangelho foi pregado naquele salão, vocês diriam, sim, foi pregado. Hoje vocês se reúnem em outro local. Se eu perguntasse se o evangelho foi pregado nesse novo local, vocês dirão, foi? Não, ele é pregado lá. Continua sendo. Não seria errado dizer que ele foi pregado lá porque ele foi pregado, mas seria mais normal dizer ele é pregado, ele continua sendo pregado. Então, lendo Marcos capítulo 16 e Hebreus 2, que fala do Senhor cooperando com eles e não conosco, essas formas de expressão parecem estranhas se os dons dados como sinais ainda continuassem naquele tempo. Mas combinam com o fato que eu tenho sugerido que quando Marcos escreveu o seu evangelho, quando o escritor de Hebreus escreveu a sua epístola, esses dons dados como sinais já haviam cessado. Já havia passado algumas décadas desde o começo da época da igreja, já não era mais necessário um sinal inicial da parte de Deus. E essa questão gramatical confirma a interpretação de 1 Coríntios capítulo 13. Um segundo ponto é a questão da cronologia do Novo Testamento. Eu menciono isso só de passagem para quem quiser pesquisar melhor. Os livros do Novo Testamento não estão na ordem que foram escritos. Estão numa ordem bem lógica e bem coerente, mas não é a ordem cronológica. Começamos o Novo Testamento com 5 livros históricos, os 4 evangelhos e o livro de Atos, como se formassem a soleira de uma porta. Depois temos uma lista de 9 epístolas, todas escritas por Paulo, e todas endereçadas a igrejas locais. Depois temos 4 epístolas chamadas pastorais, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. O Novo Testamento encerra com mais 9 epístolas, todas dirigidas agora ao povo de Deus em geral, não a uma igreja específica, e nenhuma escrita por Paulo. Então você vê uma estrutura, os 5 livros históricos, uma base, 2 colunas de 9 epístolas, e unidas no topo por um arco com 4 epístolas, como se fosse uma porta de entrada para uma verdade completa. A ordem moral das epístolas também é muito interessante, se você tiver tempo de estudar isto. Se você pusesse os livros do Novo Testamento numa ordem cronológica, na ordem que foram escritos, os 3 trechos que tratam sobre os dons começariam com 1 Coríntios, escrito mais ou menos no ano 55 dessa nossa era, alguns anos depois, Romanos e depois Efésios. E só 1 Coríntios que fala dos dons dados como sinal.
Os dons de apóstolo e profeta são mencionados também nas outras epístolas, mas os dons dados como sinal, os dons de línguas, o dom de milagres, de curas, são mencionados só em 1 Coríntios. Isso também por si só não prova nada, mas combina com o que nós temos apresentado em 1 Coríntios capítulo 13. A partir do ano 60, já começaram a minguar as ocorrências desses dons dados como sinais, porque o tempo já estava passando, Deus não precisava mais confirmar aquilo que já havia sido confirmado. Um terceiro detalhe que eu queria mencionar, que para mim é o mais forte dos três, eu falo da questão das doenças e o dom de curas. No começo da época da igreja, o dom de cura era uma coisa extraordinária. Vemos hoje em Atos 19, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Um lenço ou avental de Paulo, levado a um doente, era suficiente para curá-lo ou para expelir algum demônio. A sombra de Pedro, em Atos capítulo 5, era suficiente para curar enfermos. Então esse quadro do começo da época da igreja, uma coisa desconhecida da humanidade de hoje. Não tem nada a ver com as supostas curas que vemos sendo anunciadas hoje em dia. Era uma coisa extraordinária e completa. Todos voltavam curados. Sem nem ser necessária a presença do apóstolo fisicamente. Um avental dele, um lenço dele já era suficiente. Mas você passa para o final da vida de Paulo. Você vê dele instruindo Timóteo a tomar vinho, que era o remédio mais usado naquela época para problemas estomacais. Usar vinho por causa das suas frequentes enfermidades. Timóteo, que era um cooperador íntimo e apreciado por Paulo. Você lê em 2 Timóteo, talvez a última epístola que Paulo escreveu, já na prisão, esperando a morte, lamentando a falta de apoiadores, de companheiros. E no meio dessa descrição da sua solidão, ele escreve, você quase sente a tristeza na voz dele. Eu deixei Trófimo doente em Mileto. Trófimo, um companheiro chegado. E Paulo abandona ele doente em Mileto. Mas por que Paulo não curou Trófimo? Por que Paulo não curou Timóteo? Por que não mandou um lenço para eles para curá-los? Obviamente porque ele não podia mais curá-los. E por que ele não podia mais curá-los? Não podemos nem pensar que Paulo teria caído da graça e perdido o dom de curar porque não era mais digno dele. Ele está sendo inspirado por Deus para escrever partes do Novo Testamento. Ele está em plena comunhão com Deus. Ele escreve em 2 Timóteo, eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Eu combati o bom combate. Ele está em comunhão com Deus, em plena comunhão com Deus. A única explicação coerente é que esse dom de cura também já havia cessado, já havia passado o tempo necessário. Seria bom se houvesse mais tempo para entrar em mais detalhes. Eu queria resumir aquilo no qual eu creio que todos nós já cremos. Talvez seja novidade para algum novo convertido. Peça mais detalhes para mim mesmo ou para algum outro irmão depois da reunião, se você ficou em dúvida. Mas o resumo é esse. No começo da época da igreja, quando Deus estava ainda revelando a sua vontade, quando o Novo Testamento estava sendo escrito, era necessário haver esses dons temporários. Quando a Bíblia tornou-se um livro completo, quando Deus encerrou a revelação desse livro, não havia mais necessidade dessas coisas parciais. A igreja havia atingido a sua idade adulta, a revelação completa está contida nesse livro. E hoje nós não recorremos a profetas para nos revelar a vontade de Deus. Nós não precisamos de sinais para confirmar a vontade de Deus. Nós buscamos essa vontade na sua palavra. Pedro diz em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, que os profetas de antigamente dariam lugar aos ensinadores de hoje. Como houve falsos profetas, ele diz, haverá falsos ensinadores. Não como houve profetas, haverá profetas. Como houve profetas, haverá ensinadores. Hoje os ensinadores procuram estudar a Bíblia, como todo salvo deve estudar, para transmitir aquilo que já foi revelado. Não podemos aceitar mais revelações, porque a Escritura já é completa.
ela é suficiente para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente capacitado para toda boa obra. E baseado nisso, então, nós rejeitamos esses dons chamados dons temporários. Mas rapidamente, para encerrarmos essa primeira parte, e os dons permanentes? Eu falei de 20 dons, desses a metade já cessou, mas 10 ainda continuam. Eu queria diminuir essa lista para 9, sugerindo que o dom de presidir e o dom de governos são o mesmo dom. São palavras diferentes no original, não são a mesma palavra. Uma é uma palavra grega, a outra é uma palavra adaptada, emprestada do latim. Mas o sentido das palavras é idêntico. E pelo menos eu não consegui perceber nenhuma diferença entre o sentido das palavras. Certamente existe um motivo por que o Espírito Santo usou duas palavras diferentes, uma em Romanos 12, outra em 1 Coríntios capítulo 12. Ele não faz nada aleatório, então é necessário descobrir por que duas palavras diferentes, mas num significado tão próximo. Mas eu não sei dizer por quê. Eu estou sugerindo que as duas palavras indicam o mesmo dom. ênfases diferentes, aspectos diferentes talvez, mas o mesmo dom. E sendo assim, sobrariam então 9 dons, os quais nós lemos nesses 3 trechos hoje à noite. Esses 9 dons podem ser divididos, para facilitar a nossa memória, em 3 categorias. A Bíblia não faz essa qualificação, é só para facilitar a nossa lembrança dos dons. Olhando para esses 9 dons, você irá perceber que 3 deles estão mais ligados com a palavra, com a nossa boca. São o dom de ensinar, talvez chamado de doutor em alguns trechos, mas é a mesma palavra grega de ensinar. O dom de exortar e o dom de evangelizar. Todos eles lidam com a palavra de Deus, envolvem o nosso falar com outras pessoas, em público ou em particular. 3 desses dons são mais práticos, envolvem mais a nossa mão. O dom de serviço é o dom chamado ministério, em Romanos 12. Eu sugeri a palavra serviço para facilitar a nossa memória. O dom de socorros, 1 Coríntios capítulo 12. E o dom de repartir, de Romanos 12, podemos chamar suprir. Vamos pensar por que em alguns minutos. Então, serviço, socorro e suprir. E 3 dons mais ligados com o nosso coração, com o ato de cuidar da saúde espiritual dos nossos irmãos. O dom de presidir, o dom de pastorear e o dom de misericórdia. Podemos chamar perdão, perdoar. Então não é tão difícil lembrar de 3 classes de dons, todos começando com a mesma letra em cada grupo. 3 dons relacionados com a palavra, exortar, ensinar e evangelizar. 3 dons relacionados com aspectos práticos da nossa vida, servir, socorrer e suprir. E 3 dons relacionados ao pastoreio, presidir, pastorear e perdoar. Eu não quero entrar muito nos detalhes específicos de cada dom, porque eu tenho um receio que pesa sobre mim, de tornar isso uma coisa muito acadêmica, muito fria. Eu peço a ajuda de Deus nesse momento. Eu não queria que ninguém ficasse preocupado em achar uma etiqueta para colar na sua testa ou um crachá para usar no pescoço, dizendo, eu sou Bill e meu dom é tal e tal. Não há nada de errado em tentar descobrir o seu dom. Mas a questão não é colocar um nome ao lado do seu nome, o nome de um dom ao lado do seu nome pessoal. Eu creio que essas 4 listas de dons não são listas exaustivas. Quer dizer, não é uma relação completa de todos os dons que existem. São 4 listas diferentes, nenhuma é igual à outra. Como eu já disse, um dom é mencionado em 4 das listas. Outro dom é mencionado em 3 delas. 4 dons são mencionados em 2 delas.
há muitas omissões e muitos acréscimos em cada uma das listas. Para mim fica claro que o Espírito Santo não está apresentando uma relação oficial e completa de todos os dons que existem, mas que ele está querendo colocar diante de nós ilustrações, sugestões de como Deus vai agir entre o seu povo. Talvez sugestões que, quando você analisar de todos os ângulos, serão sugestões bem completas. Ele está querendo chamar a nossa atenção para um serviço a ser feito. Eu vou voltar a esse assunto daqui a alguns minutos, se Deus permitir. Para enfatizar a necessidade de você servir e descobrir o seu dom enquanto você serve. Pense rapidamente com poucos detalhes sobre esses 9 dons. Ensinar, exortar e evangelizar estão ligados com a palavra. Repare que não existe um dom de pregar. O dom da oratória, o dom da eloquência é um dom natural. Pensamos ontem sobre dons naturais, carnais e espirituais. A eloquência é um dom natural. Então, nos dons espirituais não existe o dom de pregar. É um erro muito comum. E muito difícil de ser erradicado. Nós achamos que alguém que fala bem em público, automaticamente é um ensinador e um evangelista também. E provavelmente também é bom para exortar publicamente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É claro que Deus é um Deus de ordem, e faz muito sentido para mim pensar que Deus, sabendo do futuro, quando Ele cria alguém que será salvo daqui a 20 anos e receberá o dom espiritual do ensino, é muito coerente que Deus dê para ele também no seu nascimento o dom natural da eloquência. As duas coisas podem andar juntos. E se um salvo que recebeu o dom de ensinar tem o dom da eloquência, ele poderá usar isso no seu serviço, com certeza. Mas não é necessário saber falar bem para ser um ensinador ou um evangelista. Deus usou pessoas eloquentes. Apolo é um exemplo. Ele é chamado de eloquente e poderoso nas Escrituras. Mas Deus usou pelo menos 2, Jeremias e Moisés, que confessaram ser pesados de língua e não eloquentes. Eu conheci 2 irmãos, um faleceu durante a pandemia, o outro mora bem longe daqui, que me ensinaram muita coisa das Escrituras, e nenhum dos 2 tem desenvoltura para falar em público. Vocês perceberam o meu nervosismo hoje, minha dificuldade em falar em público? A eloquência não tem nada a ver com os dons espirituais. Não há um dom que torna alguém pregador, ensinador, evangelista e exortador. Não há um dom que torna alguém um pregador. Alguém pode ter os 3 dons de uma vez só, sem dúvida alguma, mas não vamos confundir as coisas, não vamos procurar a eloquência como sinal de um dom espiritual. Ensinar é explicar de forma simples as verdades profundas das Escrituras. Evangelizar, como o nome deixa bem claro, é apresentar o Evangelho. Exortar é colocar-se do lado de uma pessoa. É uma variação da palavra traduzida consolador em João capítulos 13, 14, 15 e 16. É colocar-se do lado para corrigir o comportamento de alguém, para consolar, para orientar, para instruir pela palavra de Deus. Esses 3 dons podem ser usados em público ou em particular. Paulo diz em Atos 20 que ensinava publicamente e de casa em casa. Então, irmãos e irmãs podem ter esses dons. É claro que o ensino público, o evangelismo público são limitados às mulheres, mas o uso em particular desses dons não conhece esse limite. Todos os dons ligados com o uso da palavra de Deus através da nossa boca. Os 3 dons mais práticos: serviço, socorro e suprir. A diferença entre os 3 eu vou sugerir que é muito simples. Servir é fazer algum serviço que foi pedido que você faça. Socorrer é fazer algum serviço que você viu que precisa ser feito. Suprir é ajudar quem não pediu ajuda e quem não precisa de ajuda. Na vida diária de uma igreja local, você vai ter muitas oportunidades de servir os seus irmãos.
Nós pensamos demais nas reuniões das igrejas. Mas se você fizer uma conta simples, você vai ver que 5% das horas de uma semana equivale a um pouquinho mais do que 8 horas. São poucas as igrejas que passam 8 horas por semana reunidos. Então, em termos gerais, uma igreja local reúne menos de 5% do tempo de uma semana. E quando a igreja não está reunida, os dons espirituais continuam sendo necessários. Continua havendo campo para usar esses dons. Então, abra os seus olhos, procure ver a oportunidade de servir os seus irmãos. Se alguém pedir ajuda, ajude. Esse é o dom de ministério, o dom de servir. Se você ver alguma coisa que precisa ser feita e você pode fazer, faça. Esse é o dom de socorros. Se você tem mais do que você precisa, tempo sobrando, dinheiro sobrando, ajude alguém que tem menos do que você. Esse é o dom de suprir, de repartir. Pode ser uma ajuda física, ajudando uma irmã idosa a carregar a sua Bíblia, a sair do salão, alguma coisa semelhante a isso. Pode ser repartir um fardo espiritual, como Gálatas capítulo 6, levando as cargas uns dos outros. Há muito serviço que pode ser feito por qualquer cristão, que precisa ser feito e que é proveitoso. O hino que cantamos hoje foi muito apropriado nesse sentido. Há 3 dons também relacionados ao coração. Dom de presidir, aquele que vai na frente mostrando o caminho. Dom de pastorear, ligado principalmente a ter alimento para o rebanho. O dom de perdoar, o dom de misericórdia. Eu quero exortar os irmãos e irmãs, principalmente os mais novos, a seriamente considerar a sua situação diante de Deus. Há muito serviço que precisa ser feito. E há muito pouco tempo sobrando para cada um de nós. Satanás, na sua astúcia, nos prende no emprego, nos prende na diversão, coisas lícitas e proveitosas, materialmente falando, fisicamente falando, mas coisas que minam a nossa força, a nossa capacidade para ajudar uns aos outros. E se você entender o valor de uma igreja local diante de Deus e desejar servir essa igreja, você terá muitas oportunidades de servir a Deus e descobrir assim o seu dom. Uma igreja local é chamada no Novo Testamento de santuário de Deus, 1 Coríntios capítulo 3, e de um candeeiro de ouro, Apocalipse capítulos 1, 2 e 3. Isso quer dizer que em Cachoeira Alta não há nada mais importante do que a igreja local que aqui se reúne. Você pode ter projetos pessoais, eu tenho os meus, eu creio que são proveitosos, não só para mim, mas para outros salvos, senão eu não me dedicaria a eles. Mas nenhum desses projetos pessoais chega nem perto do valor da igreja local. Então, uma receita para tentar descobrir o seu dom não é folhear essas 4 listas e procurar ver qual se encaixa melhor com a sua situação. Não é comparar uma com outra e ver qual é a mais adequada para você. Então, você se entregar corpo e alma ao serviço da igreja local. Orar a Deus para que Ele te instrua nisso, para que Ele abra a oportunidade para você servi-lo. E haverá muitas oportunidades. Talvez serão coisas simples, vendo uma coisa que precisa ser feita e você pode ajudar. E dedicando-se nessas coisas, a sua convicção ficará cada vez mais clara diante de Deus. Você poderá entender o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que está dentro da sua capacidade, o que não está. E havendo humildade e desejo de servir, havendo dedicação a Deus e entrega total a Ele, eu não tenho dúvida alguma que em pouco tempo, em poucos anos, você poderá voltar para esses trechos. Poderá identificar claramente o seu dom sem reservas. Lembra da figura que enfatizamos ontem do corpo. Uma igreja local é um corpo, cada membro é necessário.
Cada membro foi capacitado por Deus e colocado no seu devido lugar. E fica esse peso para mim e para você hoje à noite. Lá na igreja onde Deus me colocou, em Pirassununga. Na igreja onde Deus colocou você, não importa onde ela seja. Não importa o que os outros estão fazendo. Não importa o estado de saúde geral daquela igreja. Mas a sua situação diante de Deus. Deus se pôs ali e te deu um dom para servi-lo. Você tem que perguntar a si mesmo, você está usando esse dom? Você sabe qual é esse dom? Procure servir a Deus, procure descobrir o seu dom. Como eu disse, não de uma forma fria, formal, mas com sinceridade diante dele. Procure descobrir o seu dom e servir a Deus, e ele será glorificado pela sua vida. Amém. Amém.